Olá, amigos e amigas do Mosaico, muito boa noite. No programa de hoje tem uma entrevista com o presidente do Hospital Albert Einstein, conteúdos de Sukkot, dicas culturais e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. E no oferecimento do Hospital Albert Einstein, nosso parceiro, vamos aos clássicos comentários da semana com ele, nosso camisa 9. Fala daí, Ronão! Acabamos de sair do jejum de Yom Kippur. Pedimos perdão pelas coisas que prometemos fazer em momentos de grande angústia e não fizemos. Não é muito judaico pedir coisas a Deus, é bem mais judaico ter a responsabilidade pelos seus atos e trabalhar para fazer acontecer. Mesmo assim, não custa desejar. 1. O fim do conflito no Oriente Médio. 80 anos de conflito deixaram um gosto amargo na boca de israelenses e palestinos. Quem sabe, neste ano, apareçam estadistas capazes de desarmar os ânimos. 2. O fim da ideia de que o socialismo é a panaceia para os males da humanidade. Não é da natureza humana trabalhar enquanto o outro faz nada e depois dividir irmanamente os resultados. E, finalmente, o fim da ideia de que o Estado sabe melhor como prover seus cidadãos. De 1917 para cá, se acumulam provas e resultados de que a iniciativa privada e o empreendedorismo são os grandes motores do bem-estar. E mais uma, o fim das divergências entre as diversas correntes da religião judaica. A ideia de que só existe uma maneira de ter fé está difícil de engolir em 5.784. Gmar Hatimat Tová, que você e os seus sejam inscritos no livro da vida. No último dia 11, a Fizesp lançou a campanha Protegendo Nossos Jovens para a prevenção de doenças genéticas raras. O objetivo é informar da existência destas doenças, orientar e facilitar a prevenção através de testes genéticos aqui na comunidade judaica e o foco são os jovens casais. No evento que aconteceu no rooftop da Fizesp, especialistas explicaram o que são essas doenças raras, como funciona a legislação e as políticas públicas aqui no Brasil. Qual a importância da sociedade e da comunidade médica conhecerem mais sobre o assunto e deram detalhes sobre campanhas de sucesso nos Estados Unidos e em Israel. E também reforçaram a importância do aconselhamento genético para jovens casais e recém-casados. Doações para a campanha podem ser feitas aqui através desse QR Code que está aparecendo na tela. Sexta-feira começa Sukkot, a festa das cabanas. E é claro que o quiz dessa semana seria sobre esse tema. Vamos lá! Qual era o material usado na cobertura das barracas dos judeus no deserto? Opção A, algodão. Opção B, seda. Opção C, lã. Ou opção D, couro de cabra. Como muitos de vocês já sabem, as 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram aqui do Mosaico levam o livro Senhor Mosaico. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Você não sai daí. Estamos nas ruas de São Paulo e vamos parar algumas pessoas para provar os nossos sonhos. Vem comigo! Keller, você gosta de sonho? Adoro. Vale a pena provar. E em relação a sonho de padaria, você acha que é igual? Não, é bom esse. É diferente? É, eu conheço vários. Mas esse é muito bom. Saboroso, um creme, muito bom. E aí, vai resistir?
Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. O Mosaico conversou com o Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Albert Einstein. Vamos assistir. Quando existe oportunidade, a gente tenta vir aqui ao Hospital Albert Einstein para fazer uma entrevista, conhecer as novidades. Normalmente 2 vezes por ano. Acontece que inovação vai numa velocidade espantosa e o hospital precisaria ser entrevistado toda semana para contar para a gente, e tem muita coisa para contar, sobre os processos inovadores, sobre as startups que eles desenvolvem. Dr. Sidney Kleiner, prazer em tê-lo novamente conosco. Prazer é meu. Eu, na última conversa que nós tivemos aqui, e infelizmente, porque o programa é curto, não deu para estendê-la, nós começamos a falar, nós passamos por cima do assunto inovação. Inovação é um dos tratores, eu acho, do hospital. Conta um pouco para a gente o que nós estamos fazendo e o que nós queremos fazer. Bom, em primeiro lugar, Rony, é um prazer estar aqui com você de novo. Você falou de estar aqui toda semana. Pode vir, convidado você é sempre. Ok. Mas se a gente falar do inovação no sentido amplo da palavra, o Einstein é uma inovação desde que ele foi fundado. E eu tive a oportunidade recente de resgatar o discurso do Dr. Manuel Tabacoidal na inauguração do hospital, quando ele falava de um hospital que terá excelente atendimento técnico e que gerará conhecimento com Tzedakah como sua base, com justiça social. Isso já era uma inovação para a época, mas ao longo do tempo, e com os vários presidentes que me antecederam, o Einstein foi ganhando uma reputação de que todas as tecnologias mais inovadoras você encontraria no hospital. Grande parte delas não eram criadas aqui, eram importadas de forma também pioneira, mas hoje o que culminou depois de quase 20 anos de instituto de pesquisa, instituto de ensino, foi o desdobramento da pesquisa para inovação, como uma diretoria que pudesse ser capaz de fazer uma transformação cultural dentro do nosso ambiente, com nossos colaboradores, para que aquilo que fosse inovação ou qualquer gargalo, qualquer dificuldade fosse resolvido às custas de um device, de um protótipo, de um processo inovador. Para isso, a gente precisaria incorporar tecnologias que permitiriam fazer isso, mas também criar um setor, uma diretoria, algo que atraísse, por exemplo, startups, e isso a gente fala de Open Innovation, startups que fossem capazes de desenvolver uma ideia e utilizar do nosso ecossistema de médicos, pesquisadores, gestores, para que pudessem prototipar essa ideia e validar dentro do nosso ambiente, mentorado por nossos profissionais. Quer dizer, é o ecossistema que precisa para inovar em saúde. Quem vem para o Einstein, ou quem conhece o Einstein, sabe ou tem essa noção de que ele está num ambiente supermoderno. A gente não sabe até quanto, o que é inovação, o que não é. Me dá alguns exemplos disso. Olha, quando a gente fala que é supermoderno, a gente precisa provar que o moderno traz benefício. Okay. Então, quando nós falamos de inovação, não é simplesmente você trocar a luzinha verde de um tomógrafo pela luzinha amarela que vai tocar música. Ela tem que trazer um valor agregado. Então, por exemplo, uma coisa muito simples, né? Se higiene das mãos é algo importantíssimo na prevenção de uma aquisição de infecção hospitalar,
Um dos primeiros projetos que eu vi como inovador, isso estou falando de mais de 10 anos, foi um mecanismo através do qual, isso foi prototipado na semi-intensiva, o aparelho que dispensa álcool gel, eu estou falando muito antes da pandemia, ele apita enquanto o profissional não vai lá e aciona o dispositivo. Como que esse mecanismo começava? Na abertura da porta. Abriu a porta, o álcool gel apita para você não encostar no paciente antes de higienizar as mãos. É inovador? Era inovador para a época. Sim. Ele é transformador, ele é impactante demais, porque você não teria aí a possibilidade de um profissional de saúde que esteve com outro paciente manipular um segundo paciente sem a higiene adequada das mãos para prevenir infecção. É algo muito simples. Não, aí que está. O simples, na verdade, é o sofisticado que foi resolvido. Foi resolvido. E se foi resolvido de maneira elegante, que é o caso aqui, tem baixo custo, e não tem grande complexidade de execução e resolve um monte de coisas. Sim. Mas isso vai, assim, foi um exemplo, né? Mas a cultura da inovação, inovação você não compra em prateleira. Então agora eu vou ter uma transformação digital, eu vou ter... Isso aqui tem que ser mudado aos poucos para que todo colaborador imagine solução de problemas às custas de mecanismo inovador. Um outro exemplo, um determinado colega nosso plantonista estava de plantão na UTI e precisava trocar um plantão. Aí ele olha lá um mural, onde tem toda a escala mensal de plantão, toda rabiscada, quem era, não é mais e tal. Ele falou, não é possível que nos tempos de hoje eu preciso passar a borracha ou eu preciso ligar para a minha equipe que tem 15 plantonistas para ver quem pode fazer o plantão do fim de semana tal, porque é casamento de fulano, cicrano. E ele mesmo começou a bolar um aplicativo no qual a escala está lá. Se ele tem um problema, ele joga no aplicativo, todos recebem esse problema. Quem se voluntaria para resolver o problema, coloca à disposição o seu dia para, obviamente, contemplar que ele está saindo de um, pegando o outro. Sim. E tudo sob os olhos do gestor, que sabe quem remunerar, porque quem fez o plantão está no aplicativo. Esse aplicativo Scala foi gerado aqui, passou a ser utilizado por um monte de hospitais que têm escalas de plantão e para organizações que não são hospitais, organizações de reportagem, de jornalismo, para fazer troca de plantão, equipes, por exemplo, que fazem turno noturno de segurança. Então, o aplicativo Scala virou algo desenvolvido dentro da nossa incubadora de startups e já saiu do Einstein para o mercado. Então, esse é um exemplo. O Mosaico volta já já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O moderno Estado de Israel está comemorando 75 anos e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá. Passagens a partir de $864. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159.
Veja agora a continuação da entrevista com o Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Albert Einstein. Dr. Sidney, eu fico fascinado com essas pequenas, essas amostras de coisas importantíssimas que o hospital desenvolve, incubando, como você explicou, startups e tal. Eu me pergunto, isso migra para, vamos dizer, para o setor público? Ou isso é uma coisa que tem que ficar dentro só de um hospital de excelência e tal? Como é que isso funciona? Na verdade, este é o propósito do Einstein, né? É levar saúde a qualquer ser humano através de uma gota de Einstein. Uhum. Como que nós fazemos isso? Tudo que é pensado, e por isso que não está na prateleira, isso é cultural, tudo que é feito aqui é pensado na forma de você escalar para a sociedade maior, seja ela do Brasil, fora do Brasil. E alguns exemplos nesse sentido com inovação nós temos. Quando a pandemia chegou, o que mais fez valor é a telemedicina. Todo mundo conseguia acessar seus médicos sem sair de casa. O Einstein criou o Centro de Telemedicina em 2012, muito antes da pandemia e muito antes da legislação permitir a realização de consulta, por exemplo, de urgência. Ok. E no momento que a gente tem essa expertise, a inovação foi você colocar, por exemplo, na região norte do país, onde municípios ribeirinhas não têm estrada, quer dizer, alguém que tenha necessidade de uma consulta especializada viaja 24 horas de barco até chegar, por exemplo, em Santarém. Okay. E a gente entendeu que seria uma ótima oportunidade se o médico de família da atenção primária daquele município, eu estou falando de um município não tão pequeno, 30 mil habitantes e tal, okay, se tivesse condição de acessar o especialista do nosso centro de telemedicina, ele não precisaria viajar 24 horas de barco. E esse projeto que nós chamamos de Teleames, ele é feito com o Ministério da Saúde. Nós colocamos um ponto de conexão. E o que é um ponto de conexão? Uma antena para melhorar o sinal de 3G, 4G, não precisa nem de 5G. Uma antena e um notebook com câmera e microfone. O que acontece? O paciente ele vai no médico de família e o médico de família precisa encaminhá-lo para um pneumologista. Marca-se a consulta, o médico de família participa, porque daí é uma oportunidade para ele também aprender a conduta do especialista, e esse paciente ele é consultado por um pneumologista à distância. Isso hoje, na região norte do país, já indo também para municípios da região centro-oeste, Mato Grosso, por exemplo, nós temos lá hoje 270 pontos, com mais ou menos no primeiro ano de funcionamento 180 mil atendimentos e uma resolutividade de 98%. Quer dizer, 2% dos pacientes precisaram se dirigir a centros por conta, a maioria deles, por necessidade de procedimentos. Mas a grande maioria tiveram sua situação resolvida. Saúde pública, quer dizer, a gente evitou gasto com transporte, a gente evitou sofrimento por demora e nós trouxemos uma consulta especializada. Eu tive a oportunidade de levar 5 tecnologias em busca de equidade em saúde num congresso futurista em Austin, do South by Southwest, que é o SXSW esse ano. E o Einstein lá foi a primeira organização não americana a falar de saúde num evento como esse. Então a gente tem muito orgulho de participar buscando equidade através de inovação. Eu diria mais, a gente de fora enxerga o Einstein como um hospital. Quando eu venho aqui e converso com você, eu enxergo o Einstein como um gerador de saúde, porque, na verdade, ao divulgar, ao tornar acessível o conhecimento, a saúde pública, especialmente, se beneficia enormemente disso. E não tem congestionamento lá no pronto-socorro, ou no SUS, ou não sei aonde, porque isso tudo foi feito, como você diz, 98% resolvido à distância.
que nós podemos esperar para terminar essa entrevista? Hoje eu vejo o Einstein como um sistema de saúde público e privado, onde em várias áreas de atuação a gente faz mais atendimento público do que privado. Mas quando a gente tem um sistema de ensino com 57 mil alunos, contando as graduações, pós-graduações, residência, quando a gente capacita profissionais do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Capacitação robótica, capacitação de gestão. Quando a gente tem um sistema de pesquisa e inovação, que é a primeira em publicações privada da América Latina, a gente não comparando com as públicas, né? Quando nós temos um sistema de saúde integrado que, através de recursos como a telemedicina, a gente consegue chegar em populações que têm obstáculo logístico, isso acaba gerando um sistema, e é um sistema ganha-ganha. E esse sistema está respaldado em valores judaicos, e aqui a gente pode falar do nosso propósito em relação ao Tikkun Olam. É como transformar o mundo. O Einstein ele foi fundado com o propósito de levar saúde a qualquer ser humano. E nós vemos que através de um sistema de saúde, a gente já fala até de alteração climática como impacto à saúde, a gente vê que esse sistema é capaz de entregar esse propósito. Será capaz ainda mais, mas hoje a gente já tem vários exemplos de que o propósito está sendo cumprido. Como vocês podem ver, esse bate-papo pode rolar aqui mais uma meia hora num programa que só tem 27 minutos de duração. Eu vou ter que voltar aqui, senão na semana que vem, no futuro próximo, para a gente ver o que mais de novo já rolou nesse tema. Será um prazer. Dr. Sidney, mais uma vez, muito obrigado por abrir espaço para o Mosaico. Eu que agradeço e um abraço a todos os seus telespectadores, que é um prazer estar aqui com você, Rony. Prepara a pipoca, porque tá chegando uma nova edição do Mosaicult com as melhores dicas culturais. É claro, com ela, minha amiga Laís, vai daí. Olá pessoal, está começando mais um Mosaicult. Nossas dicas trazem 2 filmes divertidos e emocionantes para os dias de Sukkot. Vamos lá? 3, 2, 1, ação! Nossa primeira indicação é o filme israelense Visitantes, de 2004. Moshe e Mali formam um casal perfeito. São felizes, amorosos e dedicados. Mas tem um problema, eles estão falidos. Mergulhando profundamente na sua fé, eles oram por um milagre na festa de Sukkot. Em vez do milagre, o casal acaba recebendo a visita de 2 prisioneiros que escaparam da cadeia. Vendo isso como um teste, Moshe e Mali assumem a tarefa de transformar esses estranhos de visitantes indesejados em convidados de honra. O filme levou o prêmio de melhor ator pela Academia Israelense de Cinema e melhor filme pela Associação de Críticos Israelenses. E uma curiosidade, assim como os personagens, o casal protagonista de Visitantes, Shuli e Michal Hand, são casados na vida real. Now, only a miracle will turn their fortunes around. Nossa próxima indicação é o drama musical Yentl, de 1983. She was born into a time. Yentl é uma jovem judia askenazi que vive na Europa Ocidental na virada do século. Para entrar no ensino religioso e aprender os ensinamentos do Talmud, um privilégio dos homens, a jovem se veste com trajes masculinos e se passa por homem, iniciando a sua formação. Contudo, muitas questões surgem durante o processo, inclusive um casamento inesperado. Dirigido, escrito, produzido e estrelado por Barbra Streisand, o filme levou o Oscar de melhor trilha sonora original e o Globo de Ouro de melhor filme musical ou comédia e de melhor diretora para Streisand.
a primeira mulher a vencer o prêmio de direção na história da premiação. E se não fosse o suficiente, o álbum de Streisand com as canções do filme vendeu mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. I can't breathe. Or what was in store for her as a man. Ouch! Just the usual nerves before the wedding. Just a piece of sky. Nothing's impossible. Why do you always have to be different? Visitantes pode ser alugado no Google Play e Angel está disponível no Prime Video. E todas essas informações vocês encontram em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e eu espero vocês no próximo Mosaicult. Tchau! O Pinata Música dessa semana traz a alegria de Sukkot. Pode rodar! It's a beautiful night. We're looking for something fun to do. Hey baby, I think I wanna build a booth. Is it the stars in the sky, or is it these dancing Jews? Well, who cares, baby? I think we're living in a booth. Well, in my tabernacle, I got everything you need for the show. With my so come on now. Cares if it rains, got a whole lot of chains, don't you know? This clock doesn't go. It stays on, yo. No. Say la 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 la, and we'll go. If you're shaking like I'm shaking. It's a beautiful night. We're looking for something fun to do. Hey baby, I think I wanna build a booth. Is it the stars in the sky, or is it these dancing Jews? Who cares, baby? I think we're living in a booth. Rufem os tambores aqui do Mosaicão. É hora de descobrir a resposta do quiz da semana. Vamos lá, a resposta correta é opção D. As barracas dos judeus no deserto eram feitas de couro de cabra, que era colocado sobre as estacas a fim de prover uma cobertura alongada. O couro protegia da chuva e conservava o interior da barraca aquecido durante a noite. Certo? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta certa via inbox. No deserto, os judeus não moraram em cabanas, não havia. Haviam barracas, e todas elas feitas com couro de cabra. Eram pretas, era muito quente. Sim, durante o dia ninguém ficava dentro da barraca no deserto, mas à noite, quando a temperatura cai muito, todos estavam juntos. E a maior alegria é congregar a família, congregar os amigos, estar todos juntos num único ambiente. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 17h45. O Kabbalah Shabbat da Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Certo? Tudo que é bom dura pouco. Cuidem-se. Até o próximo programa. Hag Sukkot Sameach. Shalom, Mosaico. Tchau!